E hoje eu estou aqui com o meu amigo, pastor Eduardo. Agradeço a sua presença, pastor. Assim, para nós compartilharmos daquilo que Deus colocou em nossos corações, a respeito da leitura, da influência dela nas nossas vidas, como é importante isso, não só a leitura da palavra, como livros, literatura cristã, que vem para apoiar, ajudar tanto o membro da igreja, aquele querido irmão que está chegando na igreja, novo, convertido, ou seja ele mais maduro, mas que deseja crescer, se desenvolver na vida cristã. E também o incentivo da palavra de Deus, que é a raiz, que é a base para todas as outras coisas. Então, meu queridão, muito obrigado pela sua presença. O pastor Eduardo, ele é escritor, aqui, nós temos aqui um dos livros dele que ele lançou recentemente. Você aí pode estar adquirindo, ele vai estar falando um pouquinho desse material conosco e você vai perceber o quanto Deus tem abençoado a vida dele, o ministério dele e o quanto ele vai contribuir conosco de tudo que nós estamos vivendo aqui hoje. Pastor Eduardo, dê as palavras de boas-vindas e cumprimenta o nosso público. Sim, primeiramente, pastor, muito obrigado pelo convite. E eu fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouco com você que está nos assistindo. E principalmente poder... Vamos bater papo, vamos conversar, vamos ficar falando daquilo... É um ditado e quase um versículo bíblico, que a boca fala que o coração está cheio. Verdade, pastor. As pessoas deram uma mudada, mas realmente a boca vai falar que o coração está cheio. Então, se você está cheio de coisas boas, se você está cheio da palavra, se você está cheio dos princípios da palavra, não tem como você falar de outra coisa. Interessante, que a leitura é uma forma de a gente encher o coração, Com certeza. É a das principais, Bom. Porque se a gente lembrar, na Bíblia não tinha palestrantes, não se tinham tantos professores, você tinha ali os discipuladores e tal, mas a ideia atual de professores, de curso online e de propaganda de curso não. Como que se passava lá antigamente? Através de pergaminhos, de escrita. Olha aí. Tinha que estar escrito. Verdade. Se você pegar os judeus antigos, eu tive a oportunidade em 2014 de estar lá em Israel, e eu entrei numa parte que só homens podem entrar, onde tem todos os registros rabínicos antigos. Olha aí, que legal. Escolas de rabinos que deixaram registrados escritos. Porque o que é escrito consegue ficar para sempre. O que é só falado... E olha que interessante. Por que a gente repete hoje o que Jesus ensinou? Porque está escrito. Se só tivesse falado... teria caído no esquecimento. Legal. O próprio Deus, vai lá, escreve as tábuas da lei, entrega para Moisés. Depois Moisés quebra e fala assim, agora você escreve. Mas não deixou de estar escrito. Sim. Por quê? Justamente nisso. E depois ele fala para passar isso de geração em geração. Os ensinos da palavra de Deus. Exato. E importante, Oséias 4:6, o pastor diz que o nosso povo, ou o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Você entende que a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, a prática da Bíblia, da palavra de Deus, e como esses livros que nós temos, que nos auxiliam, como escritor, como o seu próprio está aqui, e outros escritores que escrevem da parte de Deus, isso ajuda, é importante nós termos essa consciência como família de Deus, como cristão hoje, que precisamos estar consciente dessa necessidade de leitura, de livros que edificam, que fortalecem, mas também sem abrir mão do nosso livro principal, que é a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Então, pastor, todo conhecimento positivo é bom. Acho que é importante a gente dizer isso, porque o texto vai dizer que a gente deve crescer em estatura, conhecimento e graça. Isso, verdade. Então, por que isso é importante? Porque nós temos que aprender das coisas de Deus, mas nós também devemos aprender de coisas, entre aspas, seculares. Em qual sentido? Da ciência, da técnica, da tecnologia, para que a gente possa aprimorar. Voltando a falar de Jesus, quando a gente fala de Jesus a gente não erra. A viagem de Israel para mim foi muito boa, porque Jesus, que ficou crescendo em conhecimento durante mais ou menos 18 anos, porque com 12 anos ele aparece, depois ele só reaparece com 30. Verdade. A gente não tem registros, do que foi que ele aprendeu. Mas diz que Jesus, a gente aprende nos filmes que
geralmente ele estava em cima da colina e as pessoas embaixo, porque a gente tem aquela ideia de majestade. Mas muitas pessoas que viram ocularmente e registraram, pela ideia tecnológica da época, ele fazia o contrário. Ele ficava embaixo e as pessoas em cima da colina, porque ele não tinha microfone. Era a forma dele falar e o vento levar o som dele. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente aprende, além do que está na palavra de Deus, e também com tecnologias para poder aprimorar isso, nós pegamos o que é bom e nós potencializamos. Isso aqui que está acontecendo agora é uma prova do que eu estou falando. Certo, verdade. Porque esse bate-papo vai poder ser visto por milhares de pessoas. Isso. Se o algoritmo ajudar, o YouTube ajuda a gente. Tá ajudando aí, se ele nos ajudar, porque isso aqui vai ficar registrado. Se antes de ter isso aqui, eu não vou perguntar a idade do senhor, mas eu já perto dos meus 40, essa conversa essa conversa há 15 anos atrás, ela ficaria só entre eu, o senhor e o pastor Marcos. Verdade. Mas hoje essa conversa pode ir para muitas pessoas. E respondendo mais objetivamente a pergunta, quando você, pensando no funcionamento do cérebro, por isso que eu dei essa introdução, que não explica o funcionamento do cérebro lá na Bíblia, mas você tem estudos seculares que explicam, tudo que você aprende novo, você cria um neurônio novo. Olha e aí. Você só consegue fazer sinapse na mente, a conexão neural e ter a criatividade de ter pensamentos quando você tem esse neurônio. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste bem... o senhor sabe o que é um papibaquígrafo? Não. Mínima ideia. O que aconteceu com o teu cérebro agora? Quando eu falei a palavra papibaquígrafo? Ficou assim, buscando uma ideia de que seja isso. Uma informação. E não deu um vazio? Sim, um branco? Sim, porque verdade. não tem a informação. Verdade. E se eu falar, você sabe o que é uma máquina de escrever? Sim, sei. Agora tem gente que vai ver esse vídeo aqui que até na máquina de escrever, a cabeça não vai entender. Porque não viveu isso. Não viveu. Isso, verdade. Então, o que acontece? O papibaquígrafo é o tataravô da máquina de escrever. Quando a gente não tem a informação, quando a gente não tem aquele conhecimento, porque lembre-se, informação é o que está na página, conhecimento é o que você aplicou. Verdade. Quando você não tem isso, você não consegue ir muito além em muitas coisas. Isso funciona também com a palavra de Deus. Quando às vezes em gabinete ou em aconselhamento falando com pessoas, eu não consigo, pastor, não fazer tal coisa, eu não consigo largar aquela coisa. Você não consegue porque você não gerou informação. É uma substituição, né, que a informação traz, né? Uma informação nova substitui uma informação antiga. Ou uma não informação. Ou uma não informação, Exatamente. que cria o vazio, né? Exato. Que o senhor acabou de falar. Porque quando a pessoa fala, não sei o que fazer, às vezes não é só... porque a pessoa não quer, às vezes ela não sabe mesmo. Ela não tem uma fonte. Ela não tem o conhecimento. Aí você fala assim, você tem que deixar de fazer tal coisa. Tá, mas e como? A gente estava falando aqui no bastidor antes de uma cultura do Rio de Janeiro que o senhor é de lá, Sim. e eu conheci bastante lá, que tem coisas lá, que tem pessoas que são cristãos que eles lutam para deixar de fazer. Porque é uma cultura, aprendeu, repetiu e não conseguiu ver outra coisa. Verdade. Se você não mostrar outra coisa para essa pessoa, ela vai ter muita dificuldade. É isso que acontece às vezes com pessoas que a gente recebe na igreja, que viveu uma cultura muito diferente. E às vezes nós, pastores, líderes, discipuladores, não entendem que essa pessoa estava num contexto diferente. Verdade. E às vezes é pegar na mãozinha mesmo. Foi moldada, né? O conhecimento molda, tanto para o bem quanto para o mal. Exato. Então, desfazer essa que a Bíblia fala de renovar a mente, é justamente isso, né, pastor? E o interessante é que não tem, ou é conhecimento bom, ou é conhecimento ruim. Não existe nada de conhecimento, porque o cérebro ele sempre vai buscar a informação. Então, eu quero saber o que é isso aqui. A plantinha, que eu acho que vocês não estão vendo. Agora, eu tocando ela, eu vi que ela é de plástico. Mas, por exemplo, se eu não fosse experimentar isso, eu poderia perguntar. Alguém poderia me falar a verdade ou me falar algo equivocado. Verdade.
ficar sem saber, o ser humano não vai ficar, porque nós temos dentro de nós a sede de conhecimento. Verdade. Você pode até ter preguiça de não querer ir atrás, mas você pode ver. Quando você tem um conceito, alguma coisa para estudar, você ficou curioso. Ou você vai do jeito que tem que ir, nos livros, lá na referência, certinho, ou você vai perguntar para alguém que vai dizer a opinião dele. Ou se não, vai lá no tio Google, né? No Wikipedia, né? E aí vai tirar uma opinião baseada num equívoco. É verdade. E aí a gente vai viver aquele ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas se você já pega o conhecimento a partir do ponto e não do conto, imagina o ponto que você vai criar em cima do ponto. Verdade, desenvolve, né, algo diferente. Então a verdade, ela tem de gerar o crescimento que a pessoa precisa e também vencer aquilo que o passado dela, que a história dela coloca para ela como não sendo bom. Sim. Isso, então a gente vê essas coisas. A escrita, a forma com que, também a forma contextualizada que hoje a escrita traz, de assuntos, às vezes, até assuntos antigos, Sim. difíceis de se entender. Ora vista, a gente está vivendo agora um momento tecnológico, né? Como tem melhorado a escrita para melhorar a informação? Como chega até nós? Sim. Como tem melhorado as pesquisas, a forma de transmitir um culto, a forma de transmitir uma ministração. Por quê? Porque há uma mudança da forma como que as pessoas estão escrevendo. E você, como você apresenta esse material para nós, a gente vê o que? Uma coisa objetiva, consciente de que isso pode e deve melhorar o desenvolvimento. E Jesus ainda reafirma, né, que o povo perece, né, assim, erra porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Olha só como é que a Escritura, a palavra em si, ela tem um poder de também revelar esse poder, Eduardo. E eu vou falar uma coisa que, como eu falei para o senhor, eu sou de origem assembleiana, tenho o máximo respeito, mas que eles não me ouçam agora. Olha aí, povo assembleiano, dá um joinha aí. Baseado nisso que Cristo falou, eu tenho uma afirmação que se me torna polêmico para os meus irmãos assembleianos. Não tem como viver o poder de Deus sem conhecer a Escritura. Verdade. Não tem. Essa era a provocação que eu queria. Não tem. Não tem. Porque se existisse essa maneira, Deus não ia... Veja, a Bíblia foi o livro mais perseguido da história da humanidade. E ela permanece aí como o livro mais vendido e mais lido do mundo. Se conhecer a Escritura não fosse menos importante do que viver o poder de Deus, e eu vou explicar para ninguém querer me jogar no Hades. Se fosse mais importante viver o poder antes de saber a Escritura, Deus não teria feito toda essa proteção da palavra. Verdade. Não teria. O poder, ele é importante? Ele é importante. Ele é importante. Mas o crescer no conhecimento da palavra, ele se torna mais importante porque ele mostra o relacionamento. Olha porque aí. Poder, eu posso estar... Por exemplo, eu tive uma experiência de um amigo meu, pastor Esso Santos, lá de São Paulo, que ele tem um trabalho incrível, mas que só dá para fazer em São Paulo, porque ele faz no sábado à noite na Avenida Paulista. Não existe uma outra Avenida Paulista no Brasil. Qual o nome dele? Esso Santos. Manda um abraço para ele aí. Ó. Opa, pastorzão, um abraço. E ele faz a Igreja da Rua. Olha aí, que legal. E como que eu conheci isso? Tava com a minha esposa andando lá. Daqui a pouco eu passei lá, toca de tudo, tem de todos os movimentos, mas quando eu passei eu senti uma presença diferente. Que legal. Quando eu senti aquela presença, assim, opa, aí parei. Aí ele estava tendo o mover de Deus. Certo? Mas o mover de Deus, o domínio não é nosso. Eu não tenho como dominar o poder de Deus. Ele vem e vai como ele quer, a hora que ele quer. Não depende nada da minha pessoa, e de quem quer que seja. E pode vir a pessoa que falar, biblicamente é comprovado que o Espírito não está sujeito. O Espírito Santo não está sujeito a um homem. Agora venha. Isso. Meu Espírito está sujeito a mim. O Espírito Santo não está sujeito ao homem.
eu vou invocar que agora o Espírito Santo, eu tenho um problema gravíssimo desde que eu sou menino com isso. E eu sou assembleano raiz, gente. Nascido, criado, batizado, toda uma formação de escola bíblica dominical. E eu sempre fui visto um pouquinho diferente por fazer esses questionamentos. Agora, a palavra de Deus depende só de você, da tua obediência e da tua vontade. Verdade. Aqui, a minha esposa não queria que eu mostrasse minha Bíblia porque ela tá surrada, mas aqui, ó. Não, é isso aí. Aqui não depende de Deus falar pra você ir, é você fechar a porta do teu quarto. Você começa a orar e depois você vai meditar na palavra de Deus. Ou como o salmista disse, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Eu não tenho que sentir vontade, eu tenho que ser obediente. Verdade. E eu digo que a palavra de Deus não é um livro para entender. É um livro para obedecer. Vence o jogo quem obedece, não quem entende. Até porque você não vai entender. Paradigma cristão. O maior é o menor. O que ganha é o que chega por último. Se alguém bater no teu rosto, dá o outro lado. Estão te obrigando a andar 1 milha e você está se sentindo injustiçado? Então faz o seguinte. Anda 2. E tá ruim, você tá achando ruim a segunda, pega e leva a capa. Como é que você vai entender isso? Pelo paradigma humano. Só pela palavra. Não tem. E só pela obediência, porque aí não tem a ver com entender. Porque você fala assim, mas isso não é justo. Não é para ser justo. É para ser santo. É para ser maravilhoso. Porque no momento que eu obedeço, é o momento que eu cumpro o principal da palavra, que é aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é importante, né? E ele diz assim, né? O Salmo diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A importância, né? Que é o conhecimento abre a nossa mente para entender, para viver esses questionamentos que a vida nos traz. E em Israel eu aprendi o contexto desse salmo. Conta aí para nós então. Porque lâmpada, a gente quando fez lâmpada, a gente já olha, parece que está aqui em cima e pensa no... né? Só que a lâmpada do salmista era aquelas lamparinas de óleo, de azeite. Isso. Que ficavam nos pés para fazer um caminho. Isso. Então, mas para eles fazerem um grande caminho com aquilo era um problema muito grande. Porque imagina quantas lamparinas e quantos milhares de litros de azeite para você fazer um caminho de 1, 2, 3 quilômetros à noite. Olha só. Por isso que a lâmpada para os meus pés, que fazia o caminho. E aí quando ele compara a palavra de Deus com lâmpada para os pés, era algo muito caro, era algo muito difícil. Não era possível fazer para todo mundo, mas a palavra de Deus, ela te faz fazer algo que é praticamente impossível para o contexto deles da época. E para todos, né? E para todos. Porque hoje, quando a gente vem no nosso contexto, que tem lâmpada em todo lugar, você fala assim... Mas para a época que foi escrito, era algo de grande valor. E luz para o caminho, porque chega uma hora que a lâmpada acaba. Mas quem está com a palavra de Deus, ela lâmpada para os pés, e quando escurecer tudo, ela continua clareando o seu caminho. Olha aí. E aí, se você pensar num contexto, num ambiente de deserto, de perigo, de animal peçonhento, de dificuldades, que é o ambiente onde esse salmo foi escrito, você fala, nossa, a figura de linguagem que ele usou, que pra gente, nos dias atuais, faz pouco sentido, para aquele tempo faz um sentido absurdo. Absurdo. Hein, pastor? Dentro disso, às vezes a gente... Nossos queridos que estão aí nos acompanhando, nosso muito obrigado, tá? Estar com vocês aí. E continue aí e compartilhe esse link com outras pessoas, para que essa nossa audiência alcance outras pessoas, esse papo edificante aqui possa fortalecer a sua vida também, tá? Muito obrigado, vocês estão aí. É muito importante a participação de vocês, estar conosco nesse tempo aí. E vou aplicar isso que o senhor falou ao que a gente estava falando do poder de Deus, da palavra. Se eu não uso a lâmpada para os pés e a luz para o caminho, e vou só no poder de Deus, olha aí, é onde a gente vê as cabeçadas.
é onde a gente vê as chaves que não tem chave, as capas que não são capas. O eis que te digo que não veio de Deus. Até porque, por experiência própria, eu não vou falar de todas, mas eu vou falar de uma. A gente estava numa vigília, eu era jovem, e eu, meio revoltado, como eu tenho uma coisa meio de Pedro, meio questionador, assim, sabe? Meio, tem que me explicar bem certinho, que você não entender. Eu não sou muito Pergunta manso. de novo. Eu pergunto de novo. Eu não sou muito manso. E às vezes eu já me questionei muito, mas, poxa, se Deus usou Pedro porque ele é daquele jeito, então ele quer me usar do jeito que eu sou. Ele não quer que eu mude o meu jeito. Eu tenho que melhorar o meu jeito, mas não mudar ele. E eu ficava assim, eu não quero o dom nem de línguas e nem... Eu nunca pedi primeiro o dom de línguas e nem o dom de profecia. Eu sempre pedi o dom de discernimento e eu tenho certeza que Deus me deu. Porque eu sinto no corpo e testifica no espírito quando é algo de Deus e não é. E a gente tava lá na vigília e uma amiga nossa tava com a mãe no hospital, isso faz muito tempo, à beira da morte. E aí uma irmã lá se emocionou e levantou e fez um eis que eu te digo que hoje a minha serva vai ser curada, vai sair para honra e glória do meu nome, amém. Na hora não testificou, eu olhei pro meu amigo e falei assim, ela vai morrer. O que foi falado ali não é de Deus, não é. Para de ser assim, seu incrédulo, aquela coisa do ambiente onde eu estava. Mas deu 20 minutos, veio a mensagem que ela faleceu. E a profetisa levantou e foi embora. Por quê? Não estou dizendo que fez por maldade, tá? Mas a ignorância também é algo que é ruim. Mas é isso, pastor. Como que a gente vence a ignorância se a gente não debruçar, não pesquisar, não estudar e não realmente buscar um discernimento para aquele momento? Por exemplo, nós estávamos conversando a respeito de algumas literaturas que traz mudança, né? Como nós estamos, tem uma linha do discipulado, tem a linha da literatura que trabalha o crescimento e desenvolvimento de igreja, tem literatura que trabalha desenvolvimento de líderes específicas. E isso traz. Agora, como que as pessoas, uma liderança, o próprio cristão em si como pessoa, buscar, antes dessas coisas, buscar na palavra o direcionamento para trilhar o caminho certo, da leitura, da busca, de ter uma equipe, desenvolver isso. Eu acho a coisa linda da leitura, que ela também tem o poder de unir pessoas, de unir esforços para alcançar alguma forma de servir a Deus junto, como igreja, como ministério. Então, a falta da leitura às vezes leva a gente para uma carreira solo, fazer sozinho, ou acreditar na nossa própria força, né? Eu vou me formar, eu sou doutor, eu sou aquilo, eu tenho experiência, e às vezes o conhecimento da palavra, o conhecimento desse material que alguém pensou, alguém trabalhou, pode nos ajudar. Pode ajudar a comunidade, pode ajudar a igreja, pode ajudar esse irmão que está vivendo uma dificuldade. A gente tem livros que vai falar sobre fé, né? E é uma coisa assim contextualizada com a palavra. Claro que a gente tem que ter o discernimento, como o senhor mesmo disse, para saber separar, né? Tem coisas que realmente não são coisas da pessoa, uma experiência pessoal que talvez sirva como testemunho, como motivação, mas não seja um direcionamento, né, para aquela vida, para aquela pessoa. E a gente vai vendo as coisas acontecendo, mas a importância de saber, de ter às vezes até um orientador, o pastor da igreja também, ser um incentivador do seu rebanho, a leitura. Porque às vezes a gente prega, ensina, mas falta esse direcionamento. Poxa, lê um bom livro, entendeu, chega para a igreja, olha, estou lendo esse livro, assim, o autor, isso, e passar a compartilhar isso. Eu, por exemplo, eu sigo. Se o meu pai lê um livro lá, eu olhei, gostei, ele falou, eu quero ler também. Entende? Porque a gente segue esse exemplo, segue esse modelo.
Se um irmão está lendo um livro, ó, pastor, esse livro assim, 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 eu vou pegar, vou ver. Poxa, vou ler também. Por quê? Por a gente estar até criando um alinhamento no desenvolvimento e no conhecimento compartilhado daquela comunidade local que vai ajudar eles a alcançar o objetivo daquela igreja local, daquele ministério local. Sim. Né? E sabe, eu vou fazer uma provocação, pastor. Isso aí, vamos. Quem que foi mais importante, Pedro ou Paulo? Eu acredito que os dois, assim, dentro daquilo que Deus, que o próprio Jesus colocou para cada um dele, dentro da missão de cada um dele. Eu acho que cada um tinha uma vertente, né? Cada um tinha uma vertente. O Pedro, ali no início da igreja, para os judeus, e Paulo, seu valor para os gentios. Sim. Mas a vertente de cada um cumpriu o propósito dele nesse sentido. Quem que foi maior, Pedro ou Paulo? Eu não consigo ver o maior. Eu sempre vejo essa questão do propósito. A Bíblia, alguns vão dizer Paulo. Ah, porque escreveu mais, porque ele fez isso. Mas Pedro acho que teve o seu valor. Se Paulo tivesse andado com Jesus, quem que seria maior, Pedro ou Paulo? Também, olha só como é. Eu acredito, não, assim, eu vejo, Eduardo, é legal essa sua provocação. Mas eu trabalho, como eu sou da linha do discipulado, do discipulador, eu acredito muito no valor daquele pessoa para aquele propósito. Eu acho que o valor está no propósito. Legal. Entendeu? O valor está no propósito. Porque se a gente tem o propósito da água, ela é importante. O propósito da luz, ela é importante. Porque sem a água, sem a luz, a água não vai conseguir fazer o que a luz faz e a luz não vai conseguir fazer o que a água faz. Então eu vejo muito a questão da importância voltado para o propósito. Entende? Cada um no seu, como a gente diz aqui, né? Cada um no seu quadrado, né? Sim. Mas nessa importância. Vou contextualizar a minha provocação. Uhum. Tanto Pedro quanto Paulo, no começo do ministério de Jesus, eles eram pequenos. Isso. Em que sentido? Uhum. Pedro, até ele negar Jesus, ele era um dos menores discípulos, pela tradição judaica. Se você pegar no texto da ceia, se você pega eu aprendi isso também na viagem riquíssima que eu fui a Israel, aqui vocês não vão conseguir, eu vou tentar mostrar para vocês. Pense que essa Bíblia era a mesa da ceia, não é igual a tradição católica que mostra uma mesa só. Era uma mesa em C, como é a tradição judaica até hoje. O rabino principal fica aqui. Estudos garantem que, como João era o discípulo amado, ele ficava aqui. Judas, que era de extrema confiança, ficava aqui. Aqui os discípulos que boa parte das pessoas não lembram o nome, e que aqui são os discípulos principais, os intermediários e os de último escalão. Isso. E Pedro estaria aqui. O que dá a entender isso? Quando está na ceia e que Jesus começa a ensinar, que ele começa a perguntar para Judas: e o que foi que ele falou, porque eu não ouvi. Certo? Mas sai de um discípulo de terceiro escalão para uma das frases mais lindas que tem na Bíblia: para onde irei eu, se só tu tens a palavra de vida eterna? Porque ele foi o primeiro a ver que Jesus era o Messias. Verdade. Tá? Então ele tem, eu vejo um paralelismo muito, muito forte entre ele e Paulo. Onde Paulo estava nessa época? Matando cristão, perseguidor de cristão, e era Saulo. E aí Saulo sai de perseguidor e vai para um dos principais apóstolos, né? Porque estava explicando isso para minha esposa, né? Paulo não foi discípulo. Discípulo foi Pedro. Paulo verdade. foi só apóstolo. Verdade. Porque ele não andou com Jesus, o que ele teve. Mas aí eu tenho uma provocação minha que só o céu vai me responder. Por que Jesus foi buscar Paulo e não capacitou Pedro? Porque Pedro não tinha a capacidade de Paulo. Não ia nunca conseguir fazer aquilo. Por que Jesus chama Paulo, não chama Pedro? E por que Jesus não chamou Paulo antes? Verdade. Essa é uma pergunta que é a minha primeira pergunta, que quando eu chegar no céu eu vou fazer. Guarda pra lá, essa resposta só tem lá. Só lá, essa não tem aqui. Não tem. Mas nos meus devaneios teológicos, eu entendo que o seguinte: quando no plano
da propagação do evangelho, primeiro se criou uma base dentro da casa. E você precisava das pessoas do nível que a casa precisava. Lembre-se, gente, o povo judeu na época era escravo, então eram pessoas simplórias. Se Paulo começa do zero ali, ele já causaria escândalo, já causaria problema. Tinham muito poucas pessoas transformadas. Os próprios discípulos não eram transformados. Mas isso, Eduardo, olha só como que as coisas acontecem, né? Então, Paulo escreveu justamente para quem entenderia o propósito das suas cartas. Paulo escreveria justamente para quem entenderia. Talvez, como nós estávamos conversando aqui, se fosse o Pedro escrevendo, talvez ele não conseguiria transmitir, né, com segurança aquilo que os gentios esperavam. Tanto que houve confusão, né, lá com Ananias, com o João Marcos. Por quê? Porque você judeu vai sentar lá com os gentios, vai pregar para os gentios. Então, como Paulo escreve de maneira certeira, porque ele conhecia aquela cultura, ele conhecia aquele povo. E acho que essa soberania do Espírito Santo em separar Paulo para levar essa palavra, e não Pedro, até protegendo Pedro, né, desse conflito cultural, do preconceito cultural que eles viviam entre os gentios e os judeus. Aí pega alguém que entende os dois lados, que Paulo entende os dois lados, e é enviado para os judeus para escrever. Aí vai voltarmos de novo ao que nós começamos, né? O direcionamento da leitura, da cultura que a leitura traz para um povo, para uma nação, para um grupo pequeno. Hoje nós temos as células na igreja, onde as pessoas compartilham o quê? Leitura. Sim. Mas você sabe onde eu quero chegar, pastor? A gente tem um ditado que as pessoas colocam como verdade, que Deus capacita os escolhidos. Pedro era o escolhido e para isso ele não foi capacitado. É um propósito, né? Sim. Porque aí é a soberania de Deus. Deus capacita o propósito. Para aquilo ali Deus não capacitou ele. Isso, verdade. Deus não capacitou Pedro para aquilo. Então ele precisou pegar alguém que era capacitado, que tinha um bom coração, ele não perseguia cristãos por maldade. Ele estava sendo obediente àquilo que ele acreditava. Saulo acreditava naquilo. Ele vivia uma outra época. A gente não pode olhar para a Bíblia com o olhar de hoje. Então ele era leal, ele era fiel, ele era temente àquilo que ele acreditava. Deus vai lá e pega alguém capacitado, que tinha as capacidades porque ele tinha pressa. Não dava tempo, porque Deus não ele não destrói princípios. Não ia, peraí, vou capacitar alguém aqui. Não, ele pegou alguém pronto, fez o milagre da transformação e da conversão, e pega alguém capacitado para o propósito que ele tinha e vai. Por que isso é importante? Para responder a pergunta lá inicial. Olha o que Deus quer de você. Eu olho para você que está nos vendo. O que Deus quer de você? Deus, o que Ele quer de você também vai depender de você ir atrás daquilo que você precisa para cumprir. Porque Deus tem. Davi foi chamado para ser rei com quantos anos? Ainda jovem, né? Jovem, perto dos 16 anos. Isso, é. E ele sobe ao trono perto dos 30, 31, mais ou menos. Ele passou por tudo, dos 16 aos 31, para se preparar. José, a mesma coisa. Gideão, a mesma coisa. O próprio Jesus, gente. O próprio Jesus. Ele aparece com 12 e depois só com 18. Um tempo de preparo, de capacitação. E essa capacitação exige leitura. É leitura, é estudo, é entender. Veja, eu tenho uma Bíblia da editora Vida, que é a Bíblia arqueológica, que lá eu aprendi uma coisa interessante. Davi foi ter com Golias não é porque ele estava só porque ele estava brabo que Golias estava blasfemando contra Deus. O que Saul promete para Davi? Promete que quem matasse o gigante ia casar com a filha, ia ganhar muito dinheiro e a família não ia pagar impostos. Tinha uma ele fala assim, boa. Sim, e ele já tinha uma promessa e ele entendia o princípio. Não tem como ser rei sem ser príncipe.
Então a minha vitória, para cumprir aquilo que Deus me prometeu, ele não vai quebrar princípios. Porque se morre Saul e morre Jonatas, como que Davi seria? Se ele não casasse com a filha de Saul, como que ele seria rei? Verdade. Teria como? Não. Não. Então ele, sabendo do que ele precisava, sendo temente a Deus e estando capacitado, ele foi lá e estava pronto para o desafio. Boa, legal. O grande problema hoje é que a gente só quer ir para o desafio baseado na fé. A fé, ela é muito importante. Ela é o motor, ela é aquilo que te move. Mas só fé, sem a obra, e a obra não é só a obra de ajudar os outros, mas a obra de você agir. Uhum. E, pô, se estruturar, se preparar. Eu tenho tanta fé que Deus vai fazer comigo que eu vou me preparar. Isso aí. Também que eu vou investir. Isso. Porque o bom preparo, irmão, irmã, você que está me vendo, o bom preparo exige muito investimento. Esforço, né? E investimento financeiro também. Isso. Porque é uma renúncia. Você acreditar que Deus chamou para aquilo. Por exemplo, tanto eu quanto o senhor tivemos que investir dinheiro e tempo em 4 anos numa faculdade. Verdade. Quanto que isso dá em dinheiro? Se o senhor tivesse equivocado em relação ao teu chamado, quanto que o senhor teria perdido? Verdade. E, pastor, uma coisa importante, você está falando do chamado, né? A consciência do chamado, do exercício do ministério. A palavra de Deus diz, né, que o Paulo aconselha Timóteo ele apresentar, né, a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. É tempo. E o que você me diz assim a respeito desse tempo? Hoje nós chamamos isso de uma devocional, da vida devocional do crente, na palavra. Qual a importância assim disso? O que você diria para incentivar as pessoas a desenvolver realmente, buscar uma vida devocional, esse tempo com a palavra, esse tempo de meditação ali com a palavra de Deus, um momento a sós com Deus, um tempo com Deus? O que você diria assim em relação à palavra, a essa prática, colocar isso como uma disciplina espiritual na vida? Eu acho que o primeiro passo é parar de ver a Bíblia como um livro de proibições. Eu acho que quando você começa a ver a Bíblia como um livro de permissões e proteção... Opa, boa, legal. Porque quando você olha, mas eu vou ler um livro que vai me dizer o que eu não posso fazer, o ser humano não gosta de ser tolhido da sua liberdade. Mas quando eu mudo o paradigma, não. Esse não é um livro de proibições. Até porque Paulo vai falar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí, se eu entendo que é um livro de permissão e proteção, porque o céu só será permitido àqueles que entenderem essa palavra. Não tem céu para quem não entender essa palavra. Não tem céu para quem cumprir. Então só vai ter o ingresso, a inscrição garantida nas mansões celestiais, quem se permitir aprender sobre a palavra. Só será protegido na sua vida, no seu ministério, na sua família, as pessoas que entenderem essa palavra. Boa. Veja só. Mas lá diz que eu não posso fazer tal coisa. Vamos pegar aqui um tema o menos polêmico possível. Que eu não posso adulterar. Muito que é meu, porque se eu pegar outros aqui, a ideia não é criar polêmica tanto. Adulterar. Mas, gente, não é que você está proibido. O que você perde fazendo isso? Eu tenho uma história de um rapaz que trabalhou comigo, com a família certinha, na casa dele, com o carro do ano. Ele um cara bonitão, malhadão. Ela uma esposa com 2 filhos, abençoado. Estavam certinho, ainda não tinham Jesus, mas no contexto ali, eles tinham uma vida abençoada. Até por não terem Jesus, alguns crentes deviam olhar e falar para ele assim: nossa, mas eu tô aqui sendo fiel e você... Você que prospera. Não é, e você que prospera, é aquela reclamação do salmista, poxa. De não entender prosperidade. Exato. E aí um belo dia, ele escolheu, porque ele tem livre-arbítrio, de trair a mulher.
Tanto é que se fosse de proibição, ninguém faria isso. Uhum. É de proteção. Traiu a mulher não quis saber, ele casou com uma outra, essa mulher foi aquela mulher acho que é Salmo 51, da mulher adúltera. 51, acho que é o de Natan. Eu não lembro do Salmo agora. Que fala que os lábios da mulher adúltera são como os favos de mel, mas o final leva ao inferno e à morte. A última notícia que eu tive desse cara, que eu nem sei mais se ele tá vivo, é que ele tava no crack. Porque quando ele foi pra lá, a mulher que estava ali só para destruir ele, viu que ele não tinha nada, ele se acabou. Se ele tivesse nessa palavra, ele não estaria proibido Mas de protegido adulterar, mas protegido do adultério. do adultério. E provavelmente ele teria vivido com os filhos crescendo. Eu não sei se ele já não está morto. Num cara que era forte, malhado, musculoso. O último relato que eu recebi é de um cara raquítico que estava na sarjeta. Então ele não estaria, a Bíblia não estava não proíbe ninguém de fazer aquilo que ela diz que não deve fazer. Uhum. Ela protege você. E aí se você pegar todas as outras coisas, A lei do Senhor é perfeita, né? Que a Sim. palavra diz, né? Eu costumo dizer que eu nunca entendo, e não é uma crítica, é só um problema mental meu. Eu não entendo o crente que desvia e começa a fumar, virar alcoólatra, vai para as drogas, uma coisa tem a ver com a outra. Porque eu não bebo, não fumo, não é só porque eu sirvo a Deus, é porque a Bíblia me ensinou que isso faz mal pro meu corpo, que vai me trazer doença, que vai me trazer limitação. Verdade. Mas aí você tem que ler, querido, para você saber. Se você não ler, você não vai saber. E também a questão da palavra, nesse sentido, que ela cria mesmo. Ela cria em nós essa proteção, a nossa consciência. Eu acredito que, como a palavra diz, que a renovação da mente que provoca isso. Sim. Que provoca isso. Eu vivia desse jeito, mas a palavra me ensinou que não é bom para mim. Eu fui criado por Deus para viver dessa forma. Essa palavra que entra dentro do meu coração, que ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de penetrar, de fazer divisão entre alma e espírito, juntas e medula. Essa palavra, Sim. que faz isso, ela tem esse poder sobrenatural do próprio Deus em nós. Essa palavra diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós, que nós somos nova criatura diante disso. É a palavra Sim. que faz isso. E a gente, como líderes que somos, que ministramos e ensinamos, temos que deixar isso claro para os nossos ouvintes. E não tem erro. E não tem erro. Seguir a palavra não tem erro, pastor. Um outro exemplo que eu posso dar, muito interessante, eu tenho uma filha de 6 anos e eu educo ela conforme a palavra, inclusive o que tem em Provérbios sobre a correção. Uhum. A correção, 2 textos que Salomão fala. Uhum. Corrija o seu filho com vara para que você tire a loucura da criança. A vara você pode contextualizar. Uhum. Se você não quiser pensar na palmada diretamente, mas tem que ter um meio, um castigo, uma punição que seja equilibrado pro erro, para que você tire a loucura da criança. Uhum. E o segundo provérbio é corrija a criança com vara para que essa não se torne a vergonha da sua mãe. E a minha filha, claro que eu já errei, eu já dei tapinha que eu não devia dar, eu já exagerei e já pedi perdão para ela, mesmo às vezes ela não entendendo, num momento de nervosismo. Mas hoje eu colho algumas coisas e eu vi assim, nossa, mas como a Sara o nome dela é Sara. Nossa, como a Sara é educada, como ela é obediente. Claro, ela tem os momentos dela porque ela é uma criança. É criança, né? É fase mesmo, é criança. E aí, mas o que você... aí a minha irmã um dia falou assim, eu tô orando a Deus para que me dê uma filha igual a Sara. Falei, você tá bem enganado, querida. Se você não corrigir, até porque no mesmo dia eu tava chamando a atenção da Sara e ela, para de ser chato, deixa a menina. Você quer uma filha obediente, você não quer pagar o preço? A Bíblia diz que tem a correção porque a criança nasce doida. O próprio pastor Cláudio Duarte fala muito sobre isso. Porque a criança, ele fala que a criança nasce doida. Então você tem que ir ali. Você tem que falar, moldar. Você tem que corrigir, porque a Bíblia ensina
E aí hoje alguns pais, alguns amigos que começam a ver, poxa, mas a criança faz isso aqui lá, tá te envergonhando, tá? Você corrige? Mas é que eu quero uma coisa moderna. Meu filho. Mas sem a palavra, sem essa busca pelo conhecimento, pela formação, a informação, a contextualização, fica difícil você fazer isso. Eu fui um adolescente. O pai ele tem que buscar, ele tem que ter sede de Deus, tem que ter sede de conhecimento, tem que ter fome de Deus, fome de conhecimento. E além, não só de ensinar, é seu próprio modelo, buscar seu modelo. O exemplo, olha filha, essa palavra está dando certo na vida do pai, deu certo na vida do pai, deu certo na vida da mãe. E introduzir fazer isso em amor. Em amor. Introduzir isso no coração da criança. Amor. E a grande prova é como eu já fiz a minha meia-culpa aqui. Uma vez eu passei do limite e testificou no meu coração que eu passei do limite. Meu filha, o pai se excedeu, você me perdoa? Aí eu comecei a chorar porque ela falou assim, pai, eu sei que você me ama, eu te perdoo. E ela me abraçou. Então, você vai testando, mas tem um parâmetro que é a palavra. Não é a conversa do Zezinho, especialista, que não tem filho. Não é a conversa do fulaninho, que quer ter uma coisa nova, de ser... Não, tem um modelo. Para tudo tem um modelo. Eu falo isso muito para minha esposa. Temos um modelo. E se você seguir, não tem como dar errado. Claro, eu só tenho um asterisco que eu faço. Como existe um livre-arbítrio, existe a possibilidade de você fazer toda a tua parte certa, tal, e chegar lá na frente, na vida adulta, essa pessoa toma uma decisão? Tem. Mas a semente está lá. Que bom. Pastor, uma coisa agora que eu gostaria de estar salientando é sobre o seu projeto. Legal. Dos escritores, dessa coisa que você tem, está queimando no seu coração, de levar essa forma de estimular novos escritores. Conta aí para nós aí como está esse projeto, como está o andamento dele, como surgiu isso no seu coração. Então, esse projeto aconteceu numa ida minha a São Paulo, porque a minha esposa que é a que manja da editoração. Ela é formada em letras, trabalhou muito tempo em editora, e ela na época trabalhava numa escola de ensino infantil, de até maternal 5, eu não sei o nome direito que se dá. Mas ela já fazendo mestrado e trabalhando ali, eu falei, não, o potencial é muito maior. Né? Vamos lá. E aí eu disse a ela, olha, vamos pensar alguma coisa. E eu conversando com alguém numa rodada de negócios, porque eu sou pastor, mas eu no meio batista tem uma palavra muito bonita para o bivocacionado. Eu sou um bivocacionado. Eu aprendi isso com vocês. Lá na Blair era um pastor que tem emprego. E aí eu descobri algumas tecnologias para impressão. Já era autor, já sendo autor de livros de impressão de livros sob demanda. E aí quando a pessoa me explicou aquilo, eu falei, opa. Cheguei e falei com ela e a gente lançou a Você Autor. Você que não é uma editora, é uma assessoria editorial focada no autor. Por quê? Existe uma nova expressão que chama-se a uberização. O que é essa expressão? É fazer o mesmo movimento que o Uber fez. Tirar da mão de poucas pessoas, que antigamente estava na mão dos táxis, e popularizar isso e baixar o preço. Então a nossa ideia qual é? Hoje, aquele livro que o senhor me mostrou do senhor, se o senhor quiser colocar numa livraria grande, uma editora grande, seja cristã, você não vai investir menos do que R$10 mil. E quantas pessoas o senhor conhece que tem R$10 mil para lançar um livro? Pouquíssimas. E ainda a chance de êxito é garantia zero. Então nós fizemos de uma maneira que com menos de R$2 mil uma pessoa lança um livro. Na verdade, se for um coautor com menos de R$1.000 lança um livro, pode se vender para o Brasil todo. E a gente possibilita que mais pessoas possam escrever suas histórias. E agregando isso, a gente está lançando um manual de escrita junto com o workshop chamado Colocando no Papel. Ele está no forno para sair. Olha aí. Porque a ideia qual é? Tirar da cabeça o projeto e pôr no papel. Porque lembra que a gente falou no começo? A gente só tem tudo que tem sobre Deus e Jesus porque um dia alguém colocou no papel. Se não colocasse no papel, não estaria aqui hoje. Então,
esse workshop e aí a ideia é levar isso muito para igrejas, também para instituições, porque é aquilo que eu falei para o senhor, a gente quer influenciar na cultura, com uma cultura imparcial, para que as pessoas voltem a ter uma cultura, porque a reforma protestante influenciou muito na cultura. E aqui no Brasil a gente se perdeu muito com isso, muito com a divisão do sagrado e do profano. E é claro, eu não estou dizendo que a gente tenha que consumir o que não é sagrado, mas a gente pode produzir coisas que não são sagradas, que os profanos também gostem, que eles possam ler. Veja, vamos pegar lá 5 Linguagens do Amor, que é um livro que quebrou a barreira do sagrado. Muitas pessoas, mas quantas pessoas não se converteram com aquele livro? Verdade. Porque se eu só falar para cristão, o não cristão dificilmente vai chegar em mim. Agora, se eu falar de uma forma que o cristão sabe que eu estou falando para ele, porque ele vai entender, mas que o não cristão também possa, e a semente vai ser lançada. E aí eu aprendi que quem convence o homem do pecado e juízo não sou eu, não é a eloquência do pregador, é o Espírito Santo. A gente só tem o papel de falar. E aí a ideia qual é? Com essa facilitação desse conhecimento, principalmente para as igrejas e para as instituições que quiserem, até porque realmente descobri que muitas pessoas querem escrever livro, pastor. É uma coisa assim absurda. Todo mundo quer escrever um livro. Se vai ser bom, se vai vender, é uma outra conversa, mas eles querem. Quer botar no papel. Quer colocar no papel. Então, principalmente para igrejas, qual é? O ministério dos escribas, com a finalização da palavra, acabou. Mas o ministério de escrever não acabou. Verdade. Então, você continua fazendo registros de conhecimento, até do crescimento de ministérios, através do que está escrito. Você pode fazer aqui, o senhor falou que está aqui um mês, aqui na igreja, você pode fazer uma série de mensagens lindas, maravilhosas, o fogo descer, ser maravilhoso. Se não tiver gravado escrito, daqui a 2 anos, mudam as pessoas? Se você não fizer de novo, ninguém mais vai lembrar. Agora, se você deixar escrito, fazer uma biblioteca, mesmo quando o senhor não estiver mais aqui, aquilo vai estar ali. O senhor ouviu falar da série Gambito da Rainha? Sim. Sabe a história? Não, só ouvi falar, não conheço a história. Então, olha essa história. O cara que escreveu esse livro morreu em 84. Ele escreveu o livro em 83 e morre em 84. O livro estourou quase 20, 30 anos depois. Ele não conseguiu nem... Na verdade, 30 anos depois. Ele não conseguiu nem aproveitar os direitos autorais, porque nunca fez sucesso. A pessoa leu, achou aquilo maravilhoso e fez uma série. Já estava em domínio público. Mas, querendo ou não, um cara que era desconhecido se tornou conhecido. Meio depois de morto. Um legado depois de morto. Então, um livro é a única coisa que uma pessoa simples pode deixar como legado. Então, o você é autor é justamente isso. Se você tem o desejo, o sonho, e a gente está focando em pessoas que querem se engajar para não só escrever o livro, mas para... Porque também não adianta só escrever, pastor. Tem que escrever e fazer chegar na mão das pessoas. Certo, e o projeto, verdade. bem resumidamente, é esse. Que bom. Então, você está indo na igreja, aceita convite para ministrar na igreja, instituição que queira desenvolver isso, trabalhar isso com a sua comunidade. Exato. O senhor está à disposição. Opa! Olha aí, siga o pastor Eduardo no Instagram dele, faça contato para sua igreja, para sua instituição, e você pode ter esse trabalho maravilhoso aí perto de você. É isso. Aí depois a gente vai conversar para a gente ver se a gente faz isso aqui. Isso. E vai ser muito legal porque o primeiro... o especialista da escrita é a minha esposa. Então a parte técnica é toda com ela. Eu falo da primeira parte, que em tese é uma das partes mais difíceis, que é romper o medo. Porque uma das maneiras que o inimigo faz você paralisar é com o medo. Porque o medo é paralisante. É o medo do que os outros vão pensar. É o medo de que ele faz acreditar que você não é bom. De que aquilo que você está falando não presta. Verdade. Que ninguém vai se interessar. Meu Deus, verdade. Então, a primeira parte é só para destravar o medo. Para entender que qualquer pessoa, você que está me vendo, você mesmo aí, é você. Você tem algo para ensinar de valor para muitas pessoas. Seja a sua história de vida, seja algo que você desenvolveu que está engavetado. Eu estava falando com um pastor de 4 Barras, que falou que ele tem um pastor auxiliar que tem um monte de coisa engavetada e que ele tem medo de pôr para fora.
e coisas boas que ele já leu. Então, muitas vezes eu acredito que Deus já te deu coisas importantes que podem mudar a vida das pessoas que estão engavetadas pelo medo. Então a primeira parte fala só sobre o destravar dos medos. Olha aí. Que é no meu novo... Porque eu sofri com isso. Eu tenho muito livro escrito que eu ainda não publiquei porque eu escrevi lá atrás e eu tinha medo de soltar. Aproveita e já fala desse aqui. Esse livro foi quase que o dobro, o triplo de um parto. Demorou 2 anos. Fala dele, pô. Esse aqui é um manual prático. A gente vai lançar uma segunda edição agora, que é a formação do discipulador. E aí não é só o discipulador do culto, da escola bíblica, é o discipulador para a vida, do todo dia, do dia a dia. Tanto é que eu falo que é a parte que eu mais gosto de falar sobre as características do discipulador. Deixa eu achar aqui. Vamos para o sumário para ficar mais fácil. Que eu até tenho um seminário sobre isso. As características do discipulador. Tá aqui, 36. Que a gente fala nesse livro o seguinte. Primeiro, ser um bom ouvinte. Saber ouvir as pessoas, porque hoje todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. Porque todo mundo quer ter uma história inédita melhor que as outras, né? Ser um intercessor. Orar independente se ele veio aceitar Jesus na sua igreja. Porque lembre-se, a gente não ganha as pessoas para nossa igreja, a gente ganha as pessoas para o reino. É o reino. Se der para ficar aqui... Muito bom. Se não der, o reino ganhou. O reino ganhou, né? Ser um exemplo. Olha aí. E aí o exemplo aqui não é a perfeição, é você fazer o teu papel, para você fazer o melhor que você pode. Mas é ser exemplo até quando você errar, de ser o exemplo de saber pedir perdão quando você erra. Porque as pessoas confundem que ser exemplo é ser perfeito. Não, é ser exemplo em tudo, como diz o texto. Uhum. Errei, gente, errei. Eu tô numa nova empreitada. Eu vou até convidar o senhor para fazer parte, se o senhor quiser. Que eu vou escrever eu vou fazer uma coautoria com vários pastores para falar sobre o perigo da reputação. Opa! O recorde de pastores se matando porque por conta da reputação não tem com quem falar. Porque confunde exemplo com ser perfeito. E aí ele está vivendo um problema, seja problema qualquer que seja, que não é mais, ele tem um problema no casamento, ele tem problema com pornografia, ele tem problema com dever, ele tem problema com algum vício que está oculto. E ele não consegue se libertar porque ele não consegue falar com ninguém. Por quê? Porque a reputação está matando ele. Verdade. E ele não consegue ser o exemplo até quando ele erra. Tia fala assim, olha, igreja, eu preciso de um tempo. Ou eu até preciso ministério, convenção, eu preciso que vocês cuidem de mim porque eu tô mal. Isso aí. E as pessoas hoje muitas pessoas não conseguem fazer isso. Boa. O outro ponto é ser um guia. Só que o guia não faz pelo outro, o guia só dá o caminho e fala assim, vai ler tal coisa. Vai ler. Olha aí, gente. Ó, fica a dica aí, ó. Leitura. Fica a dica aí. Vai ler. Ó, ser um ajudante na jornada espiritual. Mas não é ser um opressor na jornada espiritual. Uma outra história que eu gosto, que a gente que é pastor, a gente vive de história também. Tem que ter história. Uma vez, nos momentos para batismo, chegou um irmão lá, que eu vi que a gente tinha um curso chamado assim, Eu Te Explico. Que era sempre dos batismos para explicar as dúvidas. E ele já você faz o discipulado, faz um Eu Te Explico e batiza. E ele já estava no 3º discipulado, ele já estava no 5º Eu Te Explico, e ele não batizava, ele estava no culto de terça, no culto de quinta, domingo de manhã, domingo à noite, ele não batizava. Aí no último que ele foi, ele chegou, pastor, posso falar com você? Claro. Aí ele encheu o olho de lágrimas, eu quero muito me batizar, mas eu não consigo me livrar do cigarro. Olha aí. Eu tô vindo em todos os cultos, eu faço campanha, eu peço a Deus, eu faço propósito, mas eu não tô conseguindo. E ele tava com um pouquinho de cheiro de cigarro misturado com house preto. Falei, e vendo o testemunho dele, e aí eu lembrei disso aqui, vou ajudar ele na jornada espiritual. Sim. Falei assim, você quer muito se batizar? Quero. Então vamos fazer o seguinte, vem amanhã. Eu creio, através do teu testemunho que eu tô vendo, que eu vou te batizar, vou falar pro pastor que sou eu que vou te batizar.
Até porque não vou contar para ninguém o que está me abrindo aqui. E se tiver algum problema, que Jeová, como pastor, que Jeová cobre de mim. Eu vou te batizar e eu creio que pela tua vontade, que você está aqui falando, pelo teu testemunho, você vai levantar livre desse vício. Você crê? Eu falei, creio. Veio, chorou absurdo, levantou. 10 dias, pastor, faz 10 dias que eu não fumo. Faz 30 dias que eu não fumo. Faz 6 meses que eu não fumo. Eduardo, testificando o que você está falando, eu tenho 2 testemunhos da mesma forma que você acabou de relatar. De pessoas que foram discipulados, foram trabalhados, foram amadas. Eu acho que esse o poder da confiança, da confissão, Sim. do arrependimento, isso tudo contribui. Então ele teve uma atitude de fé, de entender a necessidade de pedir ajuda e foi até você, mas ele não abriu mão do discipulado, da palavra, do conhecimento e tomou uma decisão. E eu tenho 3 pessoas que também venceram o cigarro na semana do batismo. 3 testemunhos de pessoas que caminharam comigo durante os anos e venceram o cigarro. E poderia contar aqui inúmeras coisas. Conheço pessoas que foram curadas nas águas do batismo. Não é que o batismo tem algo místico. Não é o místico do batismo. Mas a posição de fé daquela pessoa, o desejo dela, com certeza operou um milagre na vida dela. Então acho que é essa a importância da leitura, do discipulado que você está nos passando. E olha aí, já que o senhor abriu algumas histórias, né? Ser um ajudante de arte espiritual. Eu olhei o contexto, o senhor olhou o contexto. O seu ajudante também é para os 2 lados. Se acontece o contrário, não, tá fumando, tá bebendo, tá amaziado, não tá vindo pro discipulado, aí você vai batizar? Não vai. Não. Porque você também tem que ser um ajudante, que se você estiver batizando ele, você também não tá ajudando ele. Sim, você tá atrapalhando ele. Sim. Então o ser o ajudante de arte espiritual é pros 2 lados. Os 2 lados. Pro sim, pro não. É pro sim, pro não. É verdade. No momento que você sente que está preparado, que só falta aquilo, aí você vai ser uma trava. Não vai, porque aqui você tem que não ter nada, tem que ser o cordeiro. Não, gente. É verdade. Vamos ver o contexto e também o que testifica no nosso coração. Mas o contrário também. Quantos a gente teve que parar só? Agora não, vamos vencer isso aí, certeza. Vamos trabalhar, vamos arrumar a casa. Quantos? Sim, várias pessoas, verdade. Porque o ajudante é isso. Verdade. Por exemplo, já peguei casos, mas eu não quero casar porque o cônjuge tem uma pensão. Aí será que Deus vai entender? Eu falei, querido, Deus não é macaco gordo para quebrar seu galho. Você quer essa relação, você tem que pagar o preço. Uhum. E se você tem fé, vai lá, mas poxa, mas e se eu passar fome? Às vezes a gente ouvia muito isso. Então, vai falar com Deus para ver o que Deus fala para você. Você vai mudar tudo por sua causa. Acho difícil. Uhum. Mas eu digo o seguinte, quando alguém fala para mim que foi Deus que falou para ele, para mim ali é discussão. Encerrou. Acabou. Falou para mim, Deus me falou. Acabou. Não questiono, não pergunto, não pondero. Mas é isso. Uhum. Então, finalizando a parte do livro, são conceitos e práticas para que você se torne um discipulador leve, abençoado, que leia, que desenvolva, que provoque o discipulado, o discípulo a crescer. Não é um domínio, não é uma opressão, não é aquela coisa assim, se você não fizer, você vai para o inferno. Até porque você concorda, pastor, que todo mundo tem dentro de si, independente se está perto de Jesus ou longe, lá dentro, sim. Quando vai deitar a cabeça no travesseiro, todo mundo sabe o que fez de certo e fez de errado. Sim, o Espírito Santo está lá. Fala. Mas então, pastor, como que as pessoas hoje, assim, eu quero adquirir o livro, como é que ela faz? Então, hoje ainda acha na Amazon, só por ser um discipulador, eu não tenho mais. Esse aqui, para não dizer que é o último, eu só fiquei com um. Esse é o meu. Esse é meu. Eu vou adicionar algumas coisas nesse livro, vamos lançar uma segunda tiragem e agora vai ser no novo formato que nunca mais vai acabar. Tá? Meu pastor, estamos chegando no nosso finalzinho. Ficou um gostinho de quero mais. Vocês aí, pastor, pode voltar? Deve, né? Vamos continuar num próximo momento.
Mas que tarde maravilhosa, pastor. Eu que agradeço, pastor. Ter vivido essa experiência com você aqui, esse aprendizado que você nos trouxe, essas reflexões a respeito da leitura bíblica, da leitura de livros que realmente são inspirados também, que nos ajuda, e também o cuidado com aqueles que não são, né? Deixou bem claro aí para nós, nos ajudando, trazendo esse esclarecimento. Mas fica aqui a nossa gratidão por esse tempo precioso, com certeza edificou a minha vida de maneira sobrenatural, e com certeza os nossos ouvintes que vão estar ouvindo agora ou que vão ouvir depois, né, na gravação. Mas fica aqui a nossa gratidão, pastor. Muito obrigado. Dê a sua saudação final aí pro povo. Pode deixar o seu Instagram o pessoal te seguir lá também e atrás. Falou saudação para Assembleia. Eu não vou querer cantar um louvor. Aí. Dê a saudação, é um agradecimento. Não, eu que agradeço, pastor, pelo convite. Agradeço ao pastor que não está aqui, mas é quão importante ou mais importante do que a gente está aqui, que a gente só sentou e falou. Obrigado, pastor Marcos. E a gente está aqui para servir. Como eu disse para o senhor, eu tenho convicção do meu chamado de servir o reino, levando aquilo que Deus tem me dado, né? Então, para você também que está nos assistindo, a gente está aqui para abençoar, para compartilhar, para ajudar com conteúdos. Gosto muito dessa coisa de estudo bíblico, de falar da palavra de uma forma leve, como Jesus falava. É aquela mensagem que transforma e não constrange. Sim. Ela constrange para a transformação, mas não é para dar o jugo, o peso, é para trazer aquele Cristo que liberta. Ah, mas você está falando de uma teologia... Não. Jesus, teologia cristológica. A mulher adúltera estava lá, vão apedrejar, porque a lei manda apedrejar. Epa, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ah, está dizendo que temos que aceitar a gente com pecado? Não é isso que eu estou falando, queridos. Vamos olhar com olhar de compaixão. Tenha consciência de quem você é, olhar para o outro. Exatamente, é tirar a trave do olho e começar a olhar as pessoas com amor e com compaixão. Por quê? Porque nós somos chamados para resgatar as pessoas. Às vezes tem que dar uma exortada, tem que dar uma puxada, mas é sempre em amor. Sempre pensando em fazer a pessoa crescer e nunca querendo matar as pessoas. Porque como espada de dois gumes, ela corta os ela serve para vida e também serve para morte. Se for usada errado, a espada ela mata. Então que a gente possa usar a letra, que alguns dizem que a letra mata e o espírito vivifica, não é a letra da verdade. A letra que mata não é a letra da verdade. Verdade, isso aí. A palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que muda, ela nunca vai matar ninguém. Na verdade, ela sempre vai trazer vida. E o grande incentivador da leitura foi Jesus. Puxa. Que Jesus pede, orienta a leitura, a busca pelo conhecimento dele, da verdade, né? Tanto que ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Tanto do conhecimento como da experiência, né? Então, isso aí é fato. Jesus tem nos ensinado, a palavra tem nos ensinado, o Espírito Santo nos manda ler, buscar na Escritura, porque ela testifica dele. Então, então não tem como desenvolver uma vida cristã saudável sem a leitura da palavra, sem a leitura. E se você perceber um movimento que tá um monte de guru aí, que não são tementes a Deus, mas que estão usando a palavra para crescer, mesmo não acreditando muito no Deus da palavra, isso mostra o quanto essa palavra é rica. Porque eu tô vendo de gente de financeiro lendo provérbios, gente de comportamento lendo Eclesiástico, e a gente que é nascido de novo, que temos a palavra da verdade, estamos deixando de falar. Então, se você quiser nos acompanhar, vou te deixar 2 Instagrams. O meu, que é PR Eduardo Macedo, e se você tem o desejo de escrever, você vai no VC Autor, @VC Autor, e a gente tá lá. Você vai achar vídeo, você vai achar postagem, você vai achar muita coisa. E agora vai entrar mais ainda, porque a gente vai lançar um livro que é um manual de escrita, que já vai estar disponível para o Brasil inteiro, para as pessoas poderem comprar. Gente, fica aqui a nossa gratidão. Nós vamos orar, pedir ao pastor Eduardo que nos eleve a Deus em oração. Sabe por quê? Porque nós começamos orando.
E nós estamos falando de uma verdade que liberta, que cura. Essa palavra é viva. Então nós vamos agradecer a Deus por esse tempo, pastor. Sim. E olha que interessante. Por que você vai orar? Porque eu conheço a palavra. Porque a palavra orienta. Então, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez muito esforço para nos trazer a palavra. Aleluia. E não foi qualquer luta, não foi qualquer guerra, não foi qualquer tempo. Oh Deus. Apesar de muitas pessoas negarem, de muitas pessoas odiarem, de muitas pessoas dizerem que ela está ultrapassada, e até alguns dos nossos dizer que ela precisa ser atualizada, ela é perfeita. Amém. Ela foi dada pelo Senhor para que a gente tenha ela como um manual de regra e fé, não para matar as pessoas, não para pisar nas pessoas, mas para ser fonte de vida, para ser fonte para o caminho que transforma e que muda pessoas. Sim. Que nós possamos, Senhor, mergulhar cada vez mais nessa palavra e adquirir o conhecimento que vem de Ti, para que a gente cuide das pessoas, ame as pessoas. Amém. E que as pessoas ao nosso redor possam crescer como árvores plantadas junto a ribeiros de água e que dão fruto no tempo certo e que vão florescer, 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 e que através de momentos que o Senhor nos usou, pessoas sejam transformadas para ir pelo mundo nessa última hora da igreja. Amém. E que muitas pessoas cresçam. Levante, Senhor, pessoas comprometidas com a Tua palavra e escritores que vão transmitir para os dias de hoje aquilo que o Senhor quer ensinar às pessoas que estão doentes, Senhor, que estão emocionalmente abaladas, que estão com seus valores perturbados, Senhor. Que nós possamos nos levantar como arautos do Teu Evangelho e ir, Senhor, aos quatro cantos desse mundo, levar a única palavra que transforma, que é a palavra que vem do trono da graça. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe vocês. Guarde no coração essa palavra. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Fica aqui a nossa gratidão. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.